Eu te queria até o final dos dias e todas as noites ainda, para sentir nas madrugadas o frescor do teu hálito e o perfume do teu corpo. Queria repousar a minha alegria na tua alegria e viver um mundo diferente, onde as saudades e tristezas fossem unas num só corpo. Assim, seríamos plenos até o final da eternidade. Industrial de sucesso, o poeta seguia escrevendo despretensiosamente desde os 18 anos de idade. Somente após completar 64 anos, publicou seu primeiro livro. Letrista, compôs várias músicas em parcerias com Nonato Luiz, violonista, Calé Alencar, cantor e compositor, e Edilson Boina, músico. Como romancista, escreveu O Amanhã Aconteceu, Sophie e Arnaud e Amor Entre Iguais. No conto, produziu 3 da Tarde. No aforismo, Palavras que Confortam. Na poesia, dizem que poeta fui um dia, Momentos Divididos, Tríade Poética, Noturno, 128 poemas de amor, O Feitor de Sonhos, Poesia e Poesia, O Homem, O Vento e o Mar e outras poesias. No conto infanto-juvenil publicou A Borboleta e o Lagarto. Possui mais 16 livros infanto-juvenis prontos, aguardando a hora de editá-los. Participou das seguintes antologias poéticas: Vozes Portuguesas, Tributo a Érico Veríssimo, Pablo Neruda e Convidados e 100 Melhores Poetas Contemporâneos em Espanhol. Membro fundador da Associação dos Amigos do Teatro José de Alencar, o qual transformou em fundação e foi o seu primeiro presidente. Em sua gestão, trouxe grandes espetáculos e promoveu oficinas, palestras e conferências. Como presidente, conseguiu que o empresário Carlos Gereissati doasse um piano ao teatro, pois a casa de espetáculos não possuía. Foi colaborador do jornal O Povo por mais de 10 anos e membro da Associação Cearense de Imprensa há mais de 30 anos, sendo hoje sócio remido. De acordo com o dito popular, o homem, na vida, precisa ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. E Ari cumpre assim todas as etapas. Após constituir família com a esposa Maria Inês e os filhos Larissa, Leonardo e Ludmila e plantar 100 mil cajueiros, ele cumpre o ditado popular. Seu processo de criação não segue métodos, é inesperado, não tem hora. Pura inspiração do momento. E quando ela chega, o escritor rabisca o início do poema para finalizá-lo depois. Isso explica por que, muitas vezes, escreve na solidão da madrugada, numa viagem de avião ou num quarto de hotel. Leitor assíduo de poesia, lê desde Olavo Bilac e Vinícius de Moraes até poetas populares como Patativa do Assaré. Enumerar todos levaria horas. Ari não se considera um poeta romântico por escolha. Diz que sua poesia é romântica porque nela estão inseridos os elementos essenciais que compõem o romantismo: individualidade, lirismo e predomínio sensitivo e imaginativo sobre a razão. Diz ainda que a poesia é a forma de expressão onde o ser humano encontra meios de externar seus sentimentos de alegria, dor, contentamento, revolta, felicidade e tudo mais que lhe toque a alma. E declara: minha fonte de inspiração é uma simbiose entre o homem e a natureza como elementos formadores das minhas indagações filosóficas. Dentre seus lançamentos destacam-se Dizem que Poeta Fui um Dia, que editou em 1998, aos 64 anos, com poemas escritos desde 1962, em diferentes momentos, e que ele define como uma poética de linguagem acessível e de fácil compreensão, pois sempre procurou escrever usando palavras conhecidas do grande público, sem maiores rebuscamentos. Segundo o autor, nesse livro ele separou aquilo que considera os menos ruins. A organização e revisão é do médico e poeta Geraldo Bezerra, que deu a dica do título baseado num dos poemas e encorajou o autor a tornar pública a sua obra. Um dos mais belos versos, dentre tantos, encontra-se no poema 4 Minutos. Dê-me 2 minutos de silêncio para eu pensar no nosso amor. Depois, mais 2 minutos de amor para eu ficar em silêncio. O livro deu origem ao CD Minha Poesia e Meu Canto,
com 16 faixas contendo músicas populares, eruditas e poesias autorais declamadas por ele próprio. As músicas foram compostas em parceria com músicos nacionais e internacionais. O CD teve show de lançamento em 2002 e sua renda foi revertida para o Lar Torres de Melo. Após uma vida de muita atividade, esse homem de sucesso pessoal e empresarial decidiu iniciar novo ciclo aos 70 anos. Lança em 2004 Tríade Poética, obra que reúne mais de 200 poemas falando sobre amor, vida, natureza e memória. Livro humano de linguagem simples, revela um escritor maduro e seguro de seu lirismo. O livro compreende 3 seções: Ciclo-Tempo, Poesias e Diálogo com a Memória. Na primeira, preocupa-se em registrar fatos e sugestões da natureza vistos e ou sentidos. Na segunda parte, o amor é o grande tema, a grande razão da vida e da própria poesia. E na última parte traz recordações de infância de um lado e a reflexão lírica sobre a morte de outro. Organizado pelo poeta e romancista José Alcides Pinto, o livro tem orelha de Adriano Spínola, texto na contracapa do poeta Ivan Junqueira e prefácio do poeta Gerardo Melo Mourão. A coletânea panoramiza seu olhar, aquele que rastreia a memória, a passagem do tempo, a sua visão de mundo, numa reflexão sobre o cotidiano a partir de seu sentimento observador com experiência de 7 décadas e tudo o que viu e sentiu. Nesse primeiro livro lançado nacionalmente, ele exalta coisas simples como a natureza, o mar, o campo e a vivência anterior, infância e juventude, como nessa profecia. Tempos atrás éramos meninos, morríamos de medo das almas do outro mundo e acreditávamos na existência do Satanás. Tempos atrás os dias corriam sem horas e as águas dos rios lavavam nossos corpos e almas, tão puras eram nossas intenções. Os lançamentos em 2004 aconteceram em várias cidades. No Rio de Janeiro, compareceram os mais expressivos nomes da literatura, música, atores de televisão, dramaturgia, militares e alta sociedade. Citaremos apenas alguns. Da Academia Brasileira de Letras, Ivan Junqueira, presidente, Antônio Carlos Sequim, Murilo Melo Filho e Domício Proença. Outros intelectuais como Adriano Spínola, José Mário Pereira, Mano Melo, José Alcides Pinto, Melquíades Paiva, Gerardo Melo Mourão. Da Globo, Armando Nogueira, Manuel Carlos e Emiliano Queiroz, ator. Também o famoso compositor sargento, Brigadeiro Rui Moreira Lima, herói da FAB, e outras personalidades ilustres da vida carioca. Em São Paulo, foi prestigiado por intelectuais de peso, como Fábio Lucas, Neumann Pinto, Paulo Bonfim, Edwin Rosenthal, presidente da Academia Paulista de Letras, Mário Chamy, e industriais de várias categorias. Em Iguatu, no Ceará, o lançamento foi prestigiado pela sociedade local e em Fortaleza. O lançamento teve recital de poemas musicados, interpretados pelo grupo teatral Os Saltimbancos, sob direção do ator Ari Sherlock. Em 2005, o sucesso se repete com o lançamento do livro em Manaus. O Amanhã Aconteceu, em 2010. Romance sobre um cearense que apaixona-se por uma paulista, mas se muda para os Estados Unidos da América. Com o início da Segunda Guerra Mundial, alista-se e vai guerrear no Pacífico Sul. Durante os 5 anos em que o livro foi escrito, o autor assistiu mais de 60 filmes e leu dezenas de livros sobre a Segunda Guerra Mundial. 3 da tarde, em 2015, aos 81 anos, lança o livro que reúne 29 contos de temáticas variadas de mistério, humor, fatos reais e ficção, contos ambientados no Nepal, Itália, França, China e também interior do Ceará, para valorizar a nordestinidade, como diz o próprio autor. Em palavras dele, é um mosaico do que passei na vida. Em 2022, foram lançados 4 livros de uma só vez, fato inédito no Brasil. O acontecimento foi no Ideal Clube, contou com música ao vivo e todas as músicas possuíam letras de Ari Albuquerque. A festa foi um sucesso absoluto.
Eu não sou crítico literário, mas eu, sem nenhum pejo, posso dizer que a obra literária do Ari o credencia a ser aspirante a uma cadeira da Academia Cearense de Letras, a mais antiga Academia de Letras do Brasil. Os dois romances dele são belíssimos, tem um roteiro muito agradável, muito criativo. É impressionante. É como eu disse, o Ari poderia perfeitamente ter a honra, a satisfação, a alegria de pertencer à Academia Cearense de Letras. Em 2 dos seus romances, O Amanhã Aconteceu e Sofia e Arnaud, o Ari, na sua trama romanesca, nos revela fatos, dados, estatísticas curiosíssimas sobre a Segunda Guerra que deixa o leitor estarrecido. Na verdade, a obra do Ari, a obra literária do Ari, que é longa, constitui um verdadeiro repositório literário, valioso por sinal, emoldurado pela leveza do seu estilo e pela doçura das suas narrativas, marcada pela presença do amor e do prestígio à dignidade humana. Como poeta, Ari Albuquerque lançou a sua tríade poética em que tive o prazer de fazer o texto de apresentação nas orelhas. Ele, neste livro, nos oferece um registro lírico realmente singular. Eu diria que é um poeta que ali surge com grande força lírica, como a querer fixar cada fato e momento da existência. Poeta que busca, antes de tudo, uma expressão orgânica para seus versos, distante do esforço mecanicista ou racionalista do verso formal, acadêmico ou vanguardista. Poeta, eu diria que não falseia ou finge, mas que é autêntico e inspirado ao se voltar para si mesmo e para o outro. Poeta, por fim, que parece se encontrar a todo instante em estado de comunhão com a natureza, fonte maior da sua arte. Quanto ao ficcionista, eu destacaria o seu romance O Amanhã Aconteceu. Este romance traz de saída 2 marcas do nosso romantismo literário: alta idealização dos personagens principais, Igor e Cíntia, o par amoroso, e reconstituição realista do passado. Ao lado das peripécias amorosas de Igor e Cíntia, Ari nos propõe revelar o clima, personagens e episódios da época. Percebe-se ao longo do texto que muito pesquisou e estudou para nos dar um retrato o mais autêntico possível da vida na sua cidade, Fortaleza, e nas de São Paulo e Nova York na década de 1940. E até mesmo no imediato pós-guerra na cidade de Tóquio, no Japão. Recompõe ficcionalmente, com a paixão de um historiador, lugares, pessoas, costumes e valores do período, sem falar da reconstituição precisa do cenário dos combates entre americanos e japoneses nas praias de Guadalcanal e do Itugali, nas Ilhas de Salomão. Há, portanto, neste livro um valor documental inequívoco sobre vários aspectos. A idealização amorosa dos personagens principais entra em tensão com a descrição realista de ambientes diversos no Brasil e no exterior, fazendo de O Amanhã Aconteceu um romance marcante e original. Ari Albuquerque, escritor cearense, autor de 16 livros, é um dos mais brilhantes poetas da nossa literatura de língua portuguesa. Nas tessituras de O Homem, o Vento e o Mar, o lirismo de Ari Albuquerque se faz acendrado e luminoso. Paisagens vislumbradas com encantamento e cantos humanistas ressoam fabulosamente ao longo de sua fábula poética. Destaco aqui a metalinguagem desta louvação à poesia, a arte da palavra, cujo título e o conteúdo aqui menciono. Nenhum carrasco irá condená-la à morte, nenhum dédalo impedirá a sua liberdade. Ela possui as asas de Ícaro e a força de um Hércules, livrando-se de todas as prisões. É irmã gêmea da metáfora. Vivem em harmonia com o estilo, a sua cadência, voz e sonoridade, e a magia dos sons
proclamam seu nome. Poesia. Ari Albuquerque enaltece a vida com a sua poética lírica, romântica e contemplativa no livro Outras Poesias. Telúrico e bucólico, ele exemplifica a sua verve sensível e expressiva no poema Inverno Nordestino, retratando a natureza com a emoção do artista visionário. A madrugada acorda sorrindo, relâmpagos cortam o céu, os clarões iluminam a terra, ouve-se por segundos o ribombar dos trovões, a chuva chega grossa e abundante. Começou o inverno no Nordeste. Aspecto não menos relevante de sua poética são as reminiscências da infância, repletas de um idílio sensitivo que nos lembra a evocação do Recife de Manuel Bandeira, suscitando imagens do mundo paradisíaco da infância, que é o verdadeiro arquétipo do homem. Reitero, Ari Albuquerque, meu amigo, é um exímio poeta. Sus libros, ya sean de poesía, novela, cuento o aforismo, encantan por su lenguaje claro, su forma erudita y al mismo tiempo apropiado para el tema. Con un lenguaje sutil embeleza a quien lo lee, una transparencia única y especial que solo un alma gentil y profundamente inspiradora es capaz de transmitir en sus obras. Es fascinante cómo mezcla sus palabras y pensamientos en un fluir casi mágico, amoroso y delicado en sus poemas, en un idioma ideal, hermoso, que por sí solo evoca el amor, el português. Conheci Ari Albuquerque da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Conheci o empresário, o industrial, reconhecido pelo seu talento, pela sua contribuição, criando um parque industrial que há mais de 50 anos gera riqueza para o Ceará e para o Brasil. Gera emprego, gera imposto e gera contribuição social. Mas depois eu conheci o Ari Albuquerque, escritor, o romancista talentoso, o poeta de versos concatenados e de bem com as palavras. Eu costumo dizer que todos nós escrevemos poesias, mas os poetas são poucos. E o que eu tenho a dizer nesse momento é que Ari Albuquerque tem que continuar contribuindo com a sua obra literária. A sua obra é importante para o momento e para o futuro. Acho que nesse momento a obra do Ari é significativa para a cultura e para a literatura cearense brasileira. Vá em frente, meu amigo, contribuindo para o engrandecimento da literatura. Um grande abraço. Ari Albuquerque esperou um bom espaço de tempo para publicar seus livros, para manifestar publicamente os seus sentimentos e as suas emoções. O poeta Ari não se inventou poeta, o poeta Ari não arrumou, ou arranjou, ou encontrou a poesia. A poesia nasceu com ele. Essa maneira de olhar a vida, esse modo particular e original de ver o mundo, as coisas, as pessoas e as atitudes, isso é próprio do poeta. O poeta que enxerga além da pedra a nuvem. O poeta que é capaz de transcender. Então esse é o Ari. Ari Jaime Albuquerque, meu velho companheiro, velho amigo. Mas o Ari teve uma característica. Ele nunca abandonou a sua sensibilidade, né? Interessado em artes, na cultura de uma forma geral. O Ari descobre poeta e publica um livro que foi um sucesso. E esse livro deu a ele assim, deu asas, né, para voar, através, não só através dos romances, como também através dos pensamentos. Seus poemas, além de belos, são voltados para situações, né, da sua infância, da sua vida e das características dela. E ele envereda pelo romance e escreve histórias intrigantes. E um aspecto muito interessante que eu acho do livro dele é que ele situa as coisas, contextualiza os seus enredos. No final ele vem como pensador, colocando a sua sabedoria em forma de conceito, de frases. Ele coloca as coisas tão interessantes, né, de forma tão brilhante, que nos envolve realmente. A qualidade gráfica do livro torna a leitura agradável, ilustrações belas, e você realmente já ganhou sua participação na galeria, né, dos homens. Você está nessa galeria e em destaque. Meu grande abraço, sucesso cada vez maior. Parabéns.
de grande simpatia, empatia e reconhecimento da sensibilidade e da capacidade dele de, com muito amor, escrever para tocar como um bálsamo a vida e a alma dos seus leitores. Então o Ari é uma expressão completa do que eu imagino ser uma pessoa de rara sensibilidade. Ele tem sensibilidade social, ele tem sensibilidade empresarial, ele tem sensibilidade, vamos dizer assim, artística, para se expressar, seja na poesia, seja no romance, de uma forma extremamente amorosa. Tudo que ele fala é com muito amor, relacionado ao amor, relacionamento, que na verdade é o grande alimento do ser humano, e sempre conectado com as coisas da natureza, do universo. Acho que ele tem uma obra absolutamente marcante e que vai ficar aí, está escrito no livro, mas vai ficar escrito para a eternidade aí, tempos à frente. Sobre momentos divididos. Eis o poeta, um nômade que se desloca sem cessar, não apenas no espaço, mas no tempo. Sua história não se refere ao que acumulou, mas antes ao que perdeu. Assim, tendo tudo perdido, passa a tudo poder reconquistar pelo sortilégio da evocação. Um canto ambiguamente elegíaco, tecido entre a dor da perda e a alegria da rememoração. Se a arte se elabora num enlace pessoal de técnica, imaginação e memória, arriscaria dizer que, em momentos divididos, as mais densas realizações poéticas ocorrem quando o imaginário se infiltra na memória ou a ela se sobrepõe. Emparedado entre o que já foi e o que ainda não chegou a ser, Ari Albuquerque, em Metafísico, lança um olhar em torno de si. Agora, a matéria passa a ser o presente, na dicção incisiva de um dos pontos altos do volume. Leio. A música fluida nasce no ventre do amor. A hora consome a madrugada que mergulha no alvorecer. Tudo é solidão e saudade, enquanto navego só contra um mundo que não me pertence. Os momentos divididos do poeta, agora, generosamente se multiplicam num depoimento comovido sobre a natureza humana. De poeta, romancista e contista do primeiríssimo time, Ari Albuquerque, que mantém firme no seu lugar a sua verve poética, que é baseada, como gostava de dizer o meu amigo Ivan Junqueira, dizia que surpreende num livro do Ari Albuquerque, o milagre da comunhão que consegue operar o poeta entre a espontaneidade dos versos e o extremo apuro com que os entalha. O Adriano Spínola escreveu apresentações, orelhas de livros do Ari, e numa delas ele disse que o ético nesta obra se concilia ostensivamente com o estético. Gerardo Melo Mourão, a respeito do poeta, dizia: poeta pela graça de Deus e pelo amor, pelo sabor mágico e lírico da poesia, a respeito de Ari Albuquerque, O acadêmico da Academia Brasileira de Letras, Antônio Carlos Sequim. E o Sequim, ele escreveu: Ari oferece doses mágicas de um temperamento romântico como antídoto ao império da frieza e do distanciamento emotivo de boa parte da produção contemporânea. E é assim, o empresário e poeta Ari Albuquerque, com seus 91 anos de idade, continua escrevendo, lendo e cultuando as boas amizades. Perguntado se era um homem realizado, respondeu: não. O homem só se realiza após a morte, pois é um ser em permanente realização.